Boa noite, boa noite. Aqui é o pastor Wagner Ayala, Santos e Loucos Church. Mais um dia de grupo familiar. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda Fernanda, seja bem-vinda Ritinha, sejam bem-vindos todos. Mais um grupo familiar, Santos e Loucos Church. Que bênção, que oportunidade rica. Sejam bem-vindos. Estão entrando, vão se achegando, peguem suas cadeiras, vamos sentando aqui em roda, fique à vontade. Seja bem-vinda Fernanda, seja bem-vinda Adriana, seja bem-vinda Aieda, seja bem-vinda Ritinha, seja bem-vindo o pastor Ions. Que bênção! Hoje estamos encerrando a minissérie Espírito Santo. Vai ser muito legal, porque nós vamos encerrar com chave de ouro. Vamos falar sobre frutos do Espírito Santo. Olha que legal, frutos do Espírito Santo. Vai ser uma grande oportunidade para todos nós. Seja bem-vinda Iranete, seja bem-vinda, seja bem-vindo Felipe. Que bênção, sejam bem-vindos todos. Frutos do Espírito Santo hoje tem uma surpresa no final. Eu vou compartilhar uma revelação acerca da combinação do Espírito Santo com algo que Jesus falou para os fariseus, que ficou marcado na história cristã e que se fala muito na Bíblia, fala muito nas pregações hoje, mas não faz a relação entre o que Jesus falou para os fariseus e a passagem sobre o Espírito, os frutos do Espírito Santo. Então hoje nós vamos compartilhar essa revelação extraordinária. Fique aí até o final, que você vai ver que vai ser um grande conhecimento importante para a edificação da nossa fé e o entendimento do Evangelho. Amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos todos. Eu vou dar mais 2 minutinhos para entrar mais alguém aqui, para pegar desde o começo, tá bom? 2 minutinhos para entrar mais alguém. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que somos Santos e Loucos Church, uma igreja vibrante e atraente, porque nós somos loucos, amém? Loucos por Jesus, louco pelo Evangelho, louco pela vida eterna, louco pelo Espírito Santo, louco pela palavra de Deus. Amém, pessoal? Olha, todo domingo nós temos um culto online. Aliás, todos os nossos cultos são online, porque por causa da pandemia nós não estamos ainda no local físico, mas logo tudo vai passar. Todas essas coisas passarão e logo estaremos lá no nosso templo, e vai ser um templo de excelência. Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Deus tem preparado algo maravilhoso em nosso favor. Eu sei que Deus é bom e Deus é fiel, e logo estaremos juntos. Mas nós temos 3 cultos semanais, na verdade 2 cultos e uma reunião de grupo familiar. Quinta-feira, grupo familiar, 20 horas aqui neste canal, Santos e Loucos Church. Domingo, 10 da manhã, o culto da família. E terça-feira, 20 horas, o culto da vitória. Então, no culto de terça e de domingo, está sendo desenvolvida uma série muito boa. O que você deve pensar? O que o Evangelho está dizendo para você que você deve pensar? É uma minissérie de 6 ministrações que está dizendo o que você deve pensar. Acompanhe-nos nessa série, é uma série muito edificante. Os pregadores convidados para participar dessa série são pregadores de excelência. Venha domingo, 10 da manhã, e terça-feira, 20 horas, e nos acompanhe aí nessa empreitada aí dessa série, o que devemos pensar. Amém? Muito bem, 2 minutos já se passaram, então vamos ao que viemos. Viemos para o grupo familiar, hoje uma lição fantástica, frutos do Espírito Santo. Eu vou orar, e após a oração a gente, vamos para a nossa ministração. Vai ser uma lição
fantástica. Aguardem, façam a expectativa que vai ser muito legal. Amém? Vamos orar então? Amém. Deus amado, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, nós tributamos, meu Deus, a Ti, porque o Senhor é digno, Senhor, e é fiel. O Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor promete. A Tua palavra, Senhor, são pavês para nossas vidas, porque nada merecemos, mas a Tua graça tem nos feito merecedores, porque o Senhor tem nos abençoado com aquilo que nós não merecemos. O Senhor, pelas Tuas misericórdias, tem nos dado, Senhor, todo o suprimento que nós precisamos e além daquilo que precisamos, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas promessas, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que estamos tendo nesses dias atuais. Dias de muitas limitações e dificuldades, mas o Senhor tem nos dado força para prosseguir. O Senhor tem nos dado graça, Senhor, para caminhar e para avançar. A Tua palavra, Senhor, tem se cumprido em nossas vidas e em nome de Jesus o Teu nome tem sido glorificado em nós. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui hoje, ministrando, Senhor, este grupo familiar. Obrigado, Senhor, pela presença de todos esses irmãos queridos que estão aqui nesta live para ouvir a Tua palavra. Ministra no nosso coração, Senhor, acerca dos frutos do Espírito Santo, e que em nome de Jesus, tudo que for dito aqui por mim, eu seja apenas um instrumento, eu seja apenas um canal. Ministra na minha vida e na vida de todos aqueles que estão aqui, na vida de todos aqueles que estão no YouTube assistindo essa ministração. Meu Deus, ministra em nossas vidas, Pai, esta palavra de hoje. Em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, abra, Senhor, os céus da nossa vida. Nós, por nossa vez, abrimos o nosso coração. A Tua palavra está nos dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei comigo, serei com ele e ele comigo. Obrigado, Senhor, porque eu estou abrindo a minha porta e eu sei que todos esses que estão aqui na live também estão abrindo a porta dos seus corações para o Senhor entrar. Vem, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Vamos lá então. Frutos do Espírito Santo é uma palavra maravilhosa. Abra suas Bíblias em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, a gente vai começar lendo essa palavra que é a referência, que é a base da nossa ministração de hoje. E eu quero dizer que, mais uma vez eu digo, pegue papel, pegue caneta e anote os tópicos e as referências. Anote os títulos que eu vou dizendo aqui e as referências. Depois você vai recordar e você vai revisar o que você anotou. Você vai lembrar de toda a administração certamente. Papel e caneta, Gálatas 5:22 e 23. Gálatas 5:22 e 23. Frutos do Espírito Santo. Eita glória! Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que eu falei 9 frutos, e no final eu falei, contra essas coisas não há lei. Isso é importante. Só guarda aí que eu falei que contra essas coisas não há lei. Amém? Isso é importante. Lá na frente a gente vai estar falando sobre isso. Mas eu quero começar dizendo para vocês que nascer do Espírito Santo significa vida real e vida eterna. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, a eternidade do Senhor passa a habitar dentro de nós. O Espírito Santo é um Deus eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, todas essas virtudes,
de eternidade, de onisciência, onipotência, passa a residir dentro de nós, pois são as virtudes do Espírito Santo. Então, nascer do Espírito significa vida real e vida eterna, vitória sobre a carne, é ser guiado por Deus. Essa é a significação de nascer do Espírito, amém? Isto é, o cristão, ele é livre da lei, mas ele é guiado pelo Espírito, assim ele faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? É que nós obedeçamos todos os mandamentos da palavra. A vontade de Deus é que nós sejamos obedientes até a morte. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até ao fim será salvo. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, ou seja, quebrantados e obedientes à palavra e aos mandamentos. Por isso que aqui no final do versículo que fala dos frutos do Espírito Santo, faz uma pequena referência acerca da lei. Mas lá na frente a gente vai falar melhor sobre isso. Então, nós fomos chamados para produzir frutos da videira. Olha, Jesus, ele nos chama para produzir frutos da videira. E ele faz essa comparação. E o apóstolo João, ele escreveu em João 15, 1 e 2 assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Tudo que Deus espera de nós é que nós produzamos frutos de transformação, frutos de arrependimento e frutos de relacionamento. Olha só, por que eu falei frutos de relacionamento? Na passagem que nós vemos sobre os frutos do Espírito Santo, fala de 9 frutos. Os 9 frutos, todos eles falam de relacionamento. Os frutos aqui, esses 9, eles têm uma relação direta com relacionamentos. Relacionamento, olha, de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. É o Espírito que produz em nós o caráter de Cristo. Esses frutos, eles são virtudes do Espírito Santo. E essas virtudes não são nossas, elas são do Espírito Santo. Então, esses frutos, quem produz é o Espírito Santo quando ele está dentro de nós e está operante dentro de nós. E depende de quem para ele ser operante dentro de nós? Depende de nós. Fruto depende de nós. Dom é que depende da graça de Deus. O dom na vida dos homens depende da graça de Deus, mas frutos não. Frutos dependem de nós. Depende de como nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo. Depende de como é a nossa entrega ao Espírito Santo. Então vamos fazer aqui uma análise dos frutos do Espírito Santo. Vai ser muito revelador essa análise. Aí eu chamo a atenção de vocês, para que vocês prestem muita atenção nesta análise. E vocês acompanhem o passo a passo dessa análise, que vai ser revelador, vai ser transformador em nossas vidas. Amém, pessoal? Olha só, 9 frutos. Nós vamos dividir os 9 frutos em 3 cachos. Imagine que são frutos da videira, como Jesus falou, né? Jesus não fez essa comparação. Então vamos dividir os frutos do Espírito Santo com 3 cachos, como se fossem 3 cachos de uva. Cada cacho tem 3 frutos. Cada cacho, 3 frutos. Então são 3 cachos com 3 frutos cada um. O primeiro cacho se refere ao relacionamento com Deus. O segundo cacho se refere ao relacionamento com as pessoas. E o terceiro cacho se relaciona ao relacionamento com Deus. Olha, por exemplo, é assim: o primeiro cacho é amor, paz e alegria. Essas palavras, amor, paz e alegria,
todas elas têm relação direta com Deus, porque Deus é amor, Deus é alegria e Deus é paz. Olha só que interessante isso. O primeiro cacho, ele se refere ao relacionamento do homem com Deus. Amor, paz e alegria. O segundo cacho é longanimidade, benignidade e bondade. Esses nomes, longanimidade, benignidade e bondade, nos dão uma ideia de como nós devemos ser como cristãos nos relacionamentos com as pessoas. Então, o segundo cacho se refere ao relacionamento do homem com as pessoas. Aí aqui os frutos estão nos dizendo que eu tenho que ser com as pessoas longânimo, benigno e bondoso. Amém? E o terceiro cacho, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele tem uma relação direta com o homem interior, num relacionamento consigo mesmo. É um relacionamento meu comigo mesmo, se refere o terceiro cacho. Então vamos voltar aqui ao primeiro cacho, vamos cacho por cacho para desvendar esse mistério. Olha só. Primeiro cacho, relacionamento com Deus. Amor. Amor é um sentimento que leva alguém a desejar o bem ao outro. Ou seja, quem é amor? É Deus. Deus, ele ama o mundo, ele ama as pessoas, ele ama a criação incondicionalmente. E ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E o desejo de Deus é que nós sejamos amor, assim como Deus é amor. É um sentimento que leva alguém a desejar o bem do outro. João 13,35 diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, nós poderemos provar o nosso amor para com Deus amando as pessoas e não amando o próprio Deus. Quando nós amamos as pessoas, aí sim nós amamos a Deus. É isso que a palavra está nos dizendo. Lá em João 13, de 1 a 3, diz que sem amor não há valor nenhum sobre as pessoas. Olha só o que diz a passagem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é uma atividade real e prática. O amor, na prática, é a prova de que nós amamos a Deus e as coisas que Deus criou. É nisso que Deus está fazendo referência. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. O apóstolo João já prevenia aqui os discípulos, né, os filhinhos, para que não sejam falsos. Esse negócio de ficar de tapinha nas costas, não sei o que e tal. Não, amar é atitude, amar é uma prática, amar é ação, amar é relacionamento. Então ele está dizendo aqui: filhinhos, deixem a hipocrisia, amem de verdade, amem de fato e de verdade. E Jesus, ele fala do amor o tempo inteiro, mas tem uma passagem muito legal que ele falou de uma maneira muito especial acerca do amor. Ele refere o amor ao cumprimento da palavra, ele relaciona o amor ao cumprimento da palavra. Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Aí está falando da lei aqui, né? Está falando dos mandamentos, está falando da Torá, né? É um fariseu
provando a Jesus, questionando a Jesus. Aí Jesus fala: amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele faz a relação direta do amor com a lei. E essa relação existe. Porque para que serve a lei? A lei só serve para uma coisa: para estabelecer o amor entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus, entre os homens com os homens, em comunidade, nesse caso como igreja. Então a lei é para que o amor seja viável nos relacionamentos de tudo que Deus criou. Amém? Então o segundo fruto desse primeiro cacho é a alegria. Alegria quer dizer contentamento, satisfação, fonte divina de força. Alegria é a nossa força. Neemias 8:10 fala disso. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa convicção de que o melhor do Senhor ainda está por vir. Nem aconteceu. Se estamos bem, quanto mais ao que virá. Amém? Alegria é satisfação do salvo. Olha, Filipenses 4:4 fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor, ela está muito ligada ao prazer da presença de Deus. Quando nós temos o prazer da presença de Deus, nós estamos alegres. Ainda que a gente passe por tribulações, nós estamos alegres, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Amém? O terceiro fruto do primeiro cacho, estou no primeiro cacho, tá, pessoal? E o terceiro fruto do primeiro cacho é a paz, né? A paz. A ausência de lutas interiores, ausência de violência, descanso e segurança em Jesus. Eu tenho o costume de, nas minhas orações, quando eu começo a agradecer a Deus pelas coisas, eu começo a agradecer assim: Deus, obrigado, porque na minha casa não há desonestidade, na minha casa não há doença, na minha casa não há imoralidade, na minha casa não há desonestidade, na minha casa, Senhor, não há vícios. Olha que bênção, falar isso é uma riqueza. Você poder chegar para Deus e falar que não tem essas coisas dentro de casa é uma riqueza. Que riqueza é essa? Paz. É paz, ausências de lutas interiores, ausência de violência, descanso e segurança em Jesus. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, não é assim que diz o Abacuque? Então o Senhor continua sendo Deus, Ele sempre será Deus, e Ele sempre será fiel. Amém? Salmo 23:4 fala mais ou menos algo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amor, alegria e paz são frutos de relacionamento do homem com Deus. Amor, paz e alegria são frutos do relacionamento do homem com Deus. Amém? Você reparou que no amor, na alegria e na paz é tudo relacionado ao Senhor? Deus é amor, Deus é alegria e Deus é paz. Amém? Segundo cacho. Vamos lá, segundo cacho. O segundo cacho se refere, ele se relaciona, ou ele tem um vínculo direto com o relacionamento do homem com
o próximo, do homem com o próximo. Longanimidade quer dizer firmeza de ânimo. Como é que Deus quer que nós nos relacionemos? Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele quer que você faça com os outros tudo aquilo que você gostaria que fizessem contigo. Você gostaria que as pessoas tivessem bom ânimo contigo? Ou seja, paciência contigo? É a longanimidade. É a longanimidade, paciência nas provações. Romanos 12:12 fala, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, na oração perseverante. Olha, ser longânimo é suportar as fraquezas dos outros. O que é suportar as fraquezas dos outros? Suportar é dar suporte, não é aguentar, não é suportar, não. Suportar a fraqueza dos outros é ser ajudador ou ser pacificador, é estar ali para ajudar, é estar ali para suportar. Efésios 4:2 diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, ou é dando suporte às pessoas em amor, é estar sendo um ajudador das pessoas em amor. É isso que a palavra está dizendo. O segundo fruto desse segundo cacho, nós estamos no segundo cacho, é a benignidade. A benignidade é a essência da personalidade boa, suave, branda e não malvada. É o contrário da malvadez, é a benignidade, que é diferente, um pouquinho diferente de bondade, tá bom? É a bondade interior. A benignidade é a bondade interior. 2 Timóteo 2:24 fala, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Olha, essa característica aqui me lembra uma pessoa, o pastor Ions. O pastor Ions, ele tem uma característica muito legal aqui desse segundo cacho, e também tem uma característica lá do terceiro cacho. Depois eu vou mencionar o pastor Leonardo de novo. Mas ser longânimo é ser paciente. Ainda que você ainda que você seja ofendido, você continua manso e valoriza a longanimidade naquele relacionamento ali que está acontecendo. Amém? O terceiro fruto desse segundo cacho é a bondade. O que é a bondade? A bondade é a benignidade em ação. Pronto. Atitudes boas, né? Ações. Sempre disposto a ajudar. A ação da benignidade é a bondade. Pronto, é isso aí. Romanos 12:21 fala, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? É fazer o bem indistintamente, sem estar medindo para quem está fazendo o bem. Gálatas 6:9 e 10 fala, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Longanimidade, benignidade e bondade são os três frutos do cacho que se refere ao relacionamento do homem para com os homens, do homem para com o próximo. Amém? Então, o terceiro e último cacho é o relacionamento do homem interior. São frutos de relacionamento de você consigo mesmo. Amém? Então, aqui são três frutos, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. A fidelidade é lealdade, é manter um testemunho exemplar, é você tomar uma decisão de ser carta viva do Evangelho de Cristo. Tito 2, versículo 10, fala, não furtem, pelo contrário,
deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Ou seja, se esforce para você ser um bom testemunho. Fuja da aparência do mal e mantenha sempre um testemunho. Cumprir suas responsabilidades está vinculado à fidelidade. Olha, cumprir responsabilidade é uma das principais obrigações do crente. O crente tem obrigações. Para ele mostrar que ele é crente, ele tem que dar testemunho que é crente. E uma das principais características dessa demonstração é o cumprir responsabilidades. Todo crente tem responsabilidade. Aliás, todo mundo tem responsabilidade. Agora, o crente, ele tem que ter, além disso, tem que ter testemunho. Mateus 25, 23 diz, ser fiel no pouco para ser colocado no muito. Olha, você só será colocado no muito se for fiel no pouco. Seja fiel no pouco, demonstre a tua fidelidade. Amém? O segundo fruto desse terceiro cacho é a mansidão. Índole pacífica, sereno, amigo da paz. Olha o pastor Ios de novo aí, ó. Amigo da paz. Pensa numa pessoa pacificadora. Pensa numa pessoa que é manso. Você pode estar ali brigando com ele, ele está... Sabe? Olha que bênção. É uma característica maravilhosa. Eu amo o pastor Ronaldo por várias coisas e sobretudo por isso também. Amém? Mansidão, índole pacífica, é o submeter-se ao controle de Deus. Mateus 11, 29 fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha, essa é a grande lição de Jesus, entregar o jugo para Jesus, entregar todas as suas frustrações, todo o peso que está em você, entrega para Jesus e espera no Senhor, que Ele é humilde de coração. Então nós temos que ser parecidos com Jesus e não procurar ter mansidão. O ter mansidão, que está ligado com a mansidão também, tira de dentro daquele que é manso também toda vaidade. Ele passa a ser humilde, como Jesus se referiu aqui, porque sou humilde de coração. Daí ele abre mão da vaidade e o reconhecimento de homens para ele passa a não ter tanto valor. Aí tudo que nós fizermos a gente faz não como se fosse para homens, mas a gente faz para homens, mas como se fosse para Deus. Aí este é o manso e humilde de coração, semelhante a Jesus. João 3,30 fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Então o terceiro e último cacho, o terceiro fruto do terceiro e último cacho é o domínio próprio. Exerce autoridade sobre si mesmo e autodisciplina. Esse é quem tem domínio próprio. Ele tem autoridade sobre si mesmo. Então ele consegue se dominar. Ele consegue ter um autocontrole. É sujeitar-se ao espírito, à alma e ao corpo, à prática do bem e à abstinência do mal. Ou seja, é com esse fruto de domínio próprio que nós venceremos todas as tentações que nos cercam. Jesus, ele foi tentado 3 vezes lá no deserto e ele venceu as tentações, e ele venceu com esse fruto do Espírito, domínio próprio. Esse domínio próprio, ele nos faz ser vencedores em muitos aspectos e em muitas coisas. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é ter domínio próprio do que você ser um herói, né? Do que se você demonstrar essa tanta força. É o autocontrole e autodisciplina na tentativa de alcançar o alvo desejado. É ter firmeza, ter foco, ter objetivo.
né? Isso tudo faz parte do domínio próprio. É você escrever as metas e cumprir uma por uma na ordem que você escreveu, para que você alcance lá o seu objetivo. O domínio próprio também está ligado a isso. 1 Coríntios 9, 27 diz: mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ter domínio próprio é você ter a firmeza de você viver aquilo que você prega, é de você viver aquilo que a palavra de Deus manda que você seja, é você ser aquilo que Jesus diz que você tem que ser, e não ser hipócrita como os fariseus, é você não ser falso, é você não ter uma vida dupla, é você ser transparente. O domínio próprio está ligado a tudo isso. Amém? Glória a Deus. Então nós encerramos aqui, mas eu tenho uma cereja do bolo. Quem quer a cereja do bolo? Levanta a mão. Ei, eu quero. Olha só, a cereja do bolo. Eu ministrei aqui 9 frutos. Dos 9 frutos, eu dividi em 3 cachos. Falei que cada cacho se refere a uma coisa específica. Uma é do relacionamento do homem com Deus, a outra relacionamento do homem com o próximo, e o terceiro relacionamento do homem com ele mesmo. Ok? Muito bem, cereja do bolo, vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Assim diz a palavra do Senhor. Mas qual a relação dos frutos do Espírito Santo com a lei? Essa é uma pergunta que nós vamos responder aqui agora. Qual a relação dos frutos do Espírito Santo com a lei? Mateus 22, 34 e 39 fala do grande mandamento. Eu li agora há pouco e vou ler aqui de novo. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: amará a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só, perguntaram para ele sobre a Torá. Da Torá, a Torá tem 613 mandamentos. Aí ele perguntou: Jesus, dos 613 mandamentos, qual que é o mais importante? Ele chegou e falou: olha, são só 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Na verdade, toda a lei depende desses 2 mandamentos. Se cumprir esses 2 mandamentos, toda a lei, os 611 o resto dos mandamentos estarão cumpridos. É isso que Jesus falou. Ele falou: se amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força e entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo todos os 611 mandamentos restantes. Ele falou: destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Olha só, ele não falou que depende só a lei, não. A lei são 613 mandamentos, mas os profetas são todos os livros do Antigo Testamento de profecias. Então todos os livros de profecias e toda a lei depende de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Repare que os 9 frutos do Espírito Santo são divididos em 3 grupos, ou seja, que eu dei um nome aqui, 3 cachos. O primeiro grupo, que eu chamei aqui de cacho, se refere ao relacionamento com Deus, o relacionamento do homem com Deus, e comparando com a resposta de Jesus, coincide com o grande e primeiro mandamento. O grande e primeiro mandamento: amar a Deus de toda a tua força, de todo o seu coração. Olha só a comparação. O segundo cacho, que se refere ao relacionamento do homem para com o próximo,
comparando com a resposta de Jesus, combina com o amor ao próximo que ele se referiu. Combina com o amor ao próximo. E o terceiro cacho, que se refere ao relacionamento do homem consigo mesmo, se relaciona e coincide, combina com a questão do amar a si mesmo. Então, os três mandamentos, os três cachos de fruto, as três divisões, os três grupos de frutos do Espírito Santo, coincide com os três aspectos da análise de Jesus acerca da lei. Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é uma relação perfeita. Então, gente, quero dizer para vocês qual é a importância de nós termos o Espírito Santo. Qual a importância de nós darmos para a nossa vida, qual o sentido que tem para nós darmos para a nossa vida em produzir os frutos do Espírito Santo. O sentido é de nós darmos oportunidade para nós mesmos de cumprir toda a lei. Quando nós frutificamos com o fruto do Espírito Santo, nós cumprimos toda a lei. Jesus, ele falou: se você amar a Deus, se você amar o próximo e se você amar a si mesmo, você cumpriu toda a lei. E isso não depende de lei e nem dos profetas. Então, o que Jesus está nos dizendo? Que a importância de frutificarmos os frutos do Espírito Santo é que nós estaremos de fato e de verdade livres da lei. Como que nós estaremos livres da lei? Vivendo o que a lei diz. Quando que a gente terá condições de viver o que a lei diz? A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas nós não somos santos, nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que o que nós merecemos é a morte, que o salário do pecado é a morte, mas a graça do Senhor veio sobre nossas vidas e anulou essa sentença e nos encheu de graça. A graça do Senhor é o quê? O Espírito Santo. A graça de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós, ele faz-nos frutificarmos. Aí a gente passa a ser santo e vivendo e fazendo as coisas santas. Então, a chamada de Jesus, a chamada da palavra, é para que nós frutifiquemos os frutos do Espírito. Como que nós vamos frutificar os frutos do Espírito? Primeiro, buscar o Espírito Santo sobre a sua vida, chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo diz: buscar-me-eis e me achareis, todo aquele que me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, ele será achado de você. Busca o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A hora é agora. Busca o Senhor o quanto você puder buscar. E insista com o Senhor para sermos testemunhas e cartas vivas, reconhecendo que somos pecadores e que nós dependemos de Deus, fazendo autoanálise diária. Como é que você busca o Espírito Santo? Fazendo uma reflexão diária. Como é que você consegue a presença do Espírito Santo? Se quebrantando diante dele, se arrependendo dos seus pecados, deixando os pecados e clamando ao Senhor para te ajudar a ser forte para resistir às tentações. Busque isso do Espírito Santo todos os dias. E se você continua pecando, continua insistindo com o Senhor, confessando com Ele, se abrindo ao Espírito Santo todos os dias e mostrando para Ele que você precisa do Espírito Santo para que Ele te ajude a se tornar forte diante dessa fraqueza que você de repente tem. Qual a segunda forma de você conseguir a presença do Espírito Santo e frutificar no Espírito Santo? É ter tempo de qualidade diariamente com Deus. É deixar a influência da palavra entrar na sua vida. É deixar a influência do Espírito Santo entrar na sua vida. É deixar que o Espírito Santo dentro de você seja constrangimento na sua vida acerca dos pensamentos impuros. Amém, pessoal? Nesse tempo, clamar
pela reprodução dos frutos do Espírito Santo, é insistir com o Espírito Santo para que esses frutos sejam latentes na sua vida. Ah, mas eu não consigo ter domínio próprio e nem mansidão. Até hoje eu ainda não consigo de alguma forma não ter isso, mas eu já fui pior. Eu não tinha domínio próprio de jeito nenhum, eu não tinha mansidão de jeito nenhum, eu era assim super estourado, e eu fui clamando ao Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, e o Espírito Santo até hoje está me adestrando, e eu estou melhorando, e eu ainda vou melhorar, eu sei que eu vou melhorar, porque o Espírito Santo está atuando na minha vida, eu busco a presença dele todos os dias, e você também pode buscar a presença dele. Você deve também aprender e ensinar acerca desses frutos que você ouviu aqui hoje, para você ensinar para outras pessoas acerca desses frutos, e ensinar para as pessoas que as pessoas precisam frutificar nisso, para que ela seja agradável aos olhos de Deus, para que a lei não seja necessária na vida dela, para imputar sobre ela algum erro, ou seja, quem frutifica nos frutos do Espírito Santo se relaciona de fato com Deus, se relaciona de fato com os homens e se relaciona de fato consigo mesmo. Amém, pessoal? Colossenses 2,10 fala: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Hebreus 12:23 diz: e a igreja pelos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Os espíritos dos justos aperfeiçoados se referem a nós. Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, pessoal, como que nós vamos ter a plenitude do Espírito Santo sobre nossas vidas? Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Eu sou crente há 20 e poucos anos, eu ainda não conheço o suficiente. Todos os dias eu tenho que ler Bíblia, todos os dias eu tenho que meditar na palavra, todos os dias eu tenho que buscar. E quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma revelação, eu tenho certeza. Cara, eu não conhecia nada de Deus. Deus é muito mais daquilo que eu imaginava. Amém? Então, e por fim, eu quero encerrar com Tiago 1, 22 e 25. Tiago 1, 22 e 25. Então, com tudo isso, além de ter tempo de qualidade com o Espírito Santo, ter tempo de qualidade com Deus, nós temos que ser praticantes e não ouvintes. O que nós temos que ser? Praticantes e não ouvintes. Tiago 1, 22 e 25 fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você não for praticante e ouvinte, você está se enganando. E não se engane, quem se engana estará enganado, e Deus não vai ter misericórdia disso não. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, sendo ouvinte, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quer ser bem-aventurado no que realizar? Seja firmes nos caminhos do Senhor. A sua confissão de fé, ela seja transparente. A sua confissão de fé, ela seja constante e perseverante. Não vacile, não vacile. O Tiago, ele diz lá no capítulo 1, versículo 6, não se engane aquele que tem um ânimo dobre, porque ele está desagradando a Deus e vai desapontar a Deus. E Deus, ele não tem paciência àquele que é inconstante, ânimo dobre. Então tenha firmeza. Se você tem dificuldade nesse sentido, busque ao Espírito Santo, clame ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é mestre, ele é professor, ele ensina. Peça ao Espírito Santo para te ensinar e te guardar e te encher da graça e te encher do amor. Amém? Glória a Deus. Esses foram
os frutos do Espírito Santo. Eu oro ao Senhor para que essa ministração tenha feito diferença na sua vida e tenha te mostrado que frutos do Espírito Santo é um tesouro que nós temos que manter guardado aqui dentro de nós, para que a gente não precise depender da lei. Nós não precisamos depender da lei. Agora, se nós não temos a presença do Espírito Santo, precisamos da lei. Mas como eu não quero precisar da lei, eu prefiro o Espírito Santo. Eu tendo o Espírito Santo, eu não preciso da lei. Essa é a grande lição de hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus enche a sua casa de glória e de misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos pela paciência de ter ficado até o fim. Obrigado a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Encerramos aqui a minissérie O Espírito Santo. Quinta-feira que vem nós vamos ministrar algo muito interessante, que nas igrejas ninguém fala muito. Gente, nós vamos falar sobre anjos. Olha, anjos é um ministério de Deus. É um ministério que Deus tem para nos ajudar. Um ministério de apoio aos humanos. Olha que coisa legal. Quinta-feira, 20 horas, anjos. Espalhem aí para todos. Quinta-feira, Santos e Loucos Church vai falar sobre anjos no grupo familiar. Esteja aqui conosco, chame pessoas para ouvirem sobre anjos, e que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te prospere. Obrigado pela presença mais uma vez. Amém? Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por essa rica oportunidade de proclamar o teu evangelho, de falar da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, que tem nos enchido e tem nos fortalecido. Honra, glória, adoração e louvor nós tributamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e que as misericórdias do Senhor e as consolações que vêm do Espírito Santo encha a sua casa, que sejam com os seus, e que tudo seja paz na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau.